Oi, gente, a paz do Senhor, boa noite. Boa noite ou boa tarde, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas eu tô aqui novamente, eu queria tirar algumas dúvidas, algumas coisas que às vezes as pessoas me perguntam muito. E hoje eu vim abordar um tema muito difícil das pessoas absorverem. Eu vim falar um pouquinho às vezes as pessoas me perguntam, pastora, como que eu faço para voltar a confiar no meu esposo? Como que eu faço para me voltar a confiar na minha esposa? Porque o fato da traição dói muito. Tem pessoas que às vezes falam assim, eu consegui perdoar, mas eu não sei como que eu faço para me voltar a confiar nele novamente. E eu acho que é um conflito que todo mundo passa. Todas as pessoas que desse processo de restauração de casamento, com certeza passam. E acho que talvez é a parte mais difícil, né? Porque nós somos ensinados o ditado popular, né? Que nós temos que confiar na pessoa que a gente está do nosso lado, que às vezes é difícil voltar a ter confiança, né? Depois de uma traição, depois de uma separação. Às vezes tem casos que às vezes nem teve traição, separou, o marido saiu de casa, a esposa nem ficou sabendo de nada, mas até mesmo para ela voltar a confiar mesmo, porque ela não sabe o que aconteceu lá fora, então isso é difícil, né? E como é uma situação que acho que todo mundo passa, e vou falar com vocês, eu também passei por isso, e como eu sempre falo aqui, eu sempre quero encontrar uma palavra quem foi o meu refúgio, quem foi o meu ensinamento, meu direcionamento foi em cima da palavra de Deus. E eu creio que não vai ser diferente com vocês, que quando você começa a ter entendimento da palavra, verdadeiramente as coisas mudam. Primeiro, uma coisa que você tem que colocar no seu coração, viver processo de restauração de casamento, você tem que deixar de viver o mundo natural e viver o mundo espiritual. Se você quer verdadeiramente uma transformação, se você quer verdadeiramente que Deus ele entre na sua casa, entre no seu relacionamento, pare de viver no mundo natural, viva no mundo espiritual. Primeiro, porque as coisas acontecem em nossas vidas como? Primeiro, no mundo espiritual, para depois se realizar no mundo natural, tá? Então, eu quando passei por esse processo, eu fui até pedir a Deus, como que eu posso fazer? Como que eu devo fazer, Senhor? Me dá direcionamento. E a palavra que na hora veio no meu coração, que Deus falou comigo no meu coração, está no livro de Jeremias. Jeremias 17:5. Que diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz a carne do seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Eu falei assim, meu pai, mas que palavra dura, né? Maldito é o homem que confia no homem. Então o senhor está falando comigo o seguinte, que verdadeiramente eu não posso confiar no meu esposo? Verdadeiramente essa pessoa que está do outro lado me ouvindo não pode confiar no esposo? E foi isso que o Senhor me disse. Eu não tenho que confiar no meu esposo, eu preciso confiar em Deus. Porque nesse processo que a gente vive, eu lembro que eu sempre, teve uma hora que eu cheguei a orar, eu orava pro meu esposo, assim, eu orava sempre a palavra, porque a palavra diz o seguinte, que nós dois, que quando você casa, você deixa de ser, os dois deixam de ser dois, mas vão ser um só, uma só carne, um só espírito, né? Então eu fui entender uma coisa, que se o Senhor falou que eu não podia confiar nele, eu tinha que confiar no Senhor, então eu tinha que orar, entregar a vida dele nas mãos do Senhor e confiar verdadeiramente. Mas mais que isso, irmãos, tem uma coisa que eu quero dividir com vocês. As pessoas dizem muito, ditado popular, eles dizem o seguinte, que, ditado popular, né? Que quem ama não trai. Verdadeiramente, isso é um ditado popular. Porque quem ama trai. Quem ama trai sim.
Pessoal, pastora, não estou te entendendo. Então eu vou te explicar melhor para você entender. Olha, dentro da palavra de Deus, nós temos duas situações. Nós temos Pedro, que entregou Jesus, é uma traição. Pedro que negou Jesus, perdão. E Judas que entregou Jesus, também é uma traição. Aí você vai me dizer o seguinte, que Pedro não amava Jesus? Por isso ele fez o que fez? Não, todo mundo sabe que Pedro amava Jesus. Pedro amava Jesus. Tanto é que depois de tudo que aconteceu, olha o que o Pedro virou. Pedra, né, de edificação da igreja. Até então, ótimo, pastora. E Judas? Judas não tem lógica, Judas não amava Jesus, porque se ele amasse Jesus verdadeiramente, ele não tinha entregue Jesus. Nós sabemos que a palavra se cumpriu, correto? Só que é o seguinte, vamos analisar no mundo natural agora, olhando assim. Judas, qual foi a primeira atitude que Judas teve quando ele entregou Jesus? Ele volta arrependido e quer devolver aquelas moedas que foram dadas para ele fazer o que ele tinha feito. Ele tenta devolver e logo depois que ele faz, Judas se suicida. Se Judas não amasse Jesus, ele poderia simplesmente ter pegado aquelas moedas e ter ido embora. A missão estava cumprida. Mas dentro de Judas houve um arrependimento, porque verdadeiramente havia amor. Ele sabia que aquele era filho de Deus. Então Judas amava Jesus. Quando o Senhor me mostrou isso, eu fiquei analisando assim, então, o que faz um homem e uma mulher não trair um ao outro? O que faz uma mulher não trair o homem e o homem não trair a mulher? O que faz o homem e a mulher não trair se chama temor a Deus. Temor a Deus. E a palavra de Deus diz que o princípio de toda sabedoria é o temor a Deus. Então, minha irmã, meu irmão, eu comecei a orar e pedir ao Senhor, Deus, o mesmo temor que habita em mim, possa habitar no coração do meu esposo. Que ele possa temer ao Senhor, ó Pai. Porque o mesmo temor que habita em mim possa habitar também dentro dele. E eu orava por mim e pedia a Deus que o temor do Senhor possa habitar constantemente na minha vida. Porque se a palavra de Deus diz que nós dois somos uma só carne, então automaticamente eu orando por mim, o mesmo Deus que estava colocando dentro de mim temor, colocando dentro de mim amor, fidelidade ao Senhor, o mesmo Deus estava visitando ele aonde quer que ele esteja e estava colocando temor dele, o temor do Senhor dentro dele. E ali eu entendi quando o Senhor me disse que maldito é o homem que confia no homem, porque eu não deveria confiar no meu esposo, eu tinha que confiar na obra que Deus tinha feito na vida dele. Se eu orava para Deus e pedia para Deus colocar temor dentro de mim e da mesma forma colocar temor dentro dele, se ele é assim como diz a palavra de Deus, nós dois somos uma só carne, automaticamente o Espírito de Deus está visitando ele. Está visitando ele. Mas eu tenho que crer, eu preciso crer. Por isso que eu disse que quando você viver o processo de restauração de casamento, verdadeiramente, se você acha que tem que seguir a risca, manual de instrução, não. Você precisa seguir a palavra, você precisa sair do mundo natural e viver o mundo espiritual. Porque se você ficar olhando o mundo natural, no mundo natural as pessoas vão dizer, não, se ele te traiu, se ele te traiu agora, ele nunca vai mudar, ele vai ser a mesma pessoa. Isso é da natureza dele. Quantas pessoas te dizem assim? Ele nasceu assim, ele vai morrer assim. Agora,
Se você quer viver um processo de restauração, viva no mundo espiritual, viva a palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz, mas na vida daquele que crê, na vida daquele que confia. Mas é muito difícil? É. Eu digo novamente, vou dizer para você, ninguém consegue esse processo sozinho. Eu não consegui sozinha. Eu consegui direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Foi Deus que me fortaleceu. Foi o meu posicionamento de bater o joelho no chão, de orar, crer, confiar, saber que cada promessa, tudo aquilo que Deus me falava era verdadeiro. Eu precisava de confiar para aquilo acontecer. E assim é você. Pastora, você tem que crer. Ore para você. Deus, eu preciso que o temor do Senhor venha habitar dentro de mim. O mesmo temor que habite em mim, possa habitar também dentro do meu marido, dentro da minha esposa. Irmãos, Deus é fiel para cumprir tudo que nos promete. Às vezes a gente fica na dúvida, na incerteza. A palavra de Deus, ela é viva. Olha, quando a palavra de Deus diz o seguinte, que o que Ele uniu, o homem não separa, por que muitas vezes você tem dúvida de se assinar o divórcio? Eu assinei o divórcio, agora acabou. Não tem jeito mais. A palavra de Deus é ela que determina todas as coisas. Se ela diz que o que Ele uniu, o homem não separa, somente a morte pode separar, é porque você tem um vínculo, você tem uma aliança. Você não tem uma aliança somente com o seu esposo. A aliança foi feita onde você, o Senhor e Ele, cordão de 3 dobras. Mas eu não vou entrar em detalhes com isso agora não, porque isso aqui é assunto para outro vídeo. Então, aprenda. E o Senhor quer ver isso da gente. O Senhor precisa ver fé no seu coração, a ponto de você entregar o seu esposo na mão dele e confiar que Deus está fazendo a obra. Quando você confia, você descansa verdadeiramente. Você não tem que preocupar com nada. E Deus age. Amém? Eu quero falar mais sobre isso, mas eu quero fazer vídeos curtos e daqui uns 2 dias eu quero colocar mais alguma coisa em relação a isso. Se você tiver alguma outra dúvida e você quiser colocar nos comentários, coloque nos comentários qual que é a sua dúvida, o que você precisa de orientação. Eu estou sempre lendo os comentários, tá? Coloca lá, coloca com seu nome direitinho, que com certeza eu vou estar respondendo. Só você me manda, porque às vezes uma dúvida sua pode ser uma dúvida de uma outra pessoa. E aí eu consigo tentar ajudar a vocês, orientado pelo Espírito Santo, lógico, né? Através dos vídeos. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Deus fortaleça o seu espírito para que você continue a lutar de uma forma sábia, porque não adianta você ir para o joelho também, orar e não se posicionar, não tomar uma postura diferente. Eu sempre digo uma coisa, tem até uma mensagem minha que eu preguei aqui, que a mudança que você quer nas outras pessoas começa dentro de você. Então você precisa colocar isso na sua mente, colocar isso no seu coração, que você, se você quer a mudança do seu esposo, pede a Deus para te transformar. Pede ao Senhor para trabalhar dentro de você. Pastor, eu não sei onde que eu tenho que mudar, eu não sei onde que eu preciso mudar. Fale com o Senhor. Eu falei com o Senhor. Deus, onde eu preciso ser transformada, onde eu preciso ser mudada. A palavra de Deus fala assim que nós temos que nos humilhar perante o Senhor. E com certeza Ele vai descer do céu. E com certeza Ele vai mudar a situação que você tem vivido. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar e a sua família. Amém?